Oiê, Oi, boa noite. boa noite, tudo bem? Seu microfone tá Ei, fechado. meninas, tudo bem? Tudo Tudo bem? bom? Tem mais uma, Isabelle, prazer. Muito prazer, eu também sou um membro do grupo aí, eu vou estar ajudando a Duda hoje. Que ótimo. Meninas, antes da gente começar, me contem de onde que vem essa entrevista, para onde que é, que professor, o que que vocês estão estudando? Você quer Então, falar? eu acho que. Você quer falar? Pode falar, se quiser eu complemento. Tá. Hum. Eu não especifiquei, eu falei que a gente era da PUC, mas você é de Minas e tem uma PUC em Minas também. Só que a gente é da PUC de Campinas. A Ah, gente, legal. Uhum, a gente é do interior, então eu acho que não sei se você vai conhecer os nossos professores, mas a gente está uhum. tendo uma disciplina de mobilidade e transmedialidade com o Adalto. Qual que é o sobrenome dele? Mó alguma coisa? Tomo Morim, alguma coisa. Morique, Uhum. algo assim. Isso. É um sobrenome diferente. E aí a gente já fez algumas pesquisas relacionadas aos reality shows, né? E à Uhum. privacidade, como hoje em dia isso está sendo um debate, né? Se criou um debate, porque as pessoas estão colocando isso em segundo plano. Então a gente criou algumas perguntas, e aí ele queria que a gente ou fizesse um ping-pong, né, com algum especialista da área. A gente acabou encontrando você, e você tem um currículo muito interessante, então a gente pensou de te entrevistar. Ótimo, tá bom. É curso de jornalismo? É, Isso, Jornalismo. Tá, joia. Vocês estão em que período? no Se é que quinto. isso existe ainda, né? Qual que é? existe. Quinto, É o quinto. isso. Segundo? No quinto Terceiro. semestre, É, terceiro ano. Ah, tá. Uhum. Tá joia, meninas. Vamos lá, quase jornalistas já. você quer começar? As perguntas eu começo? Pode ser. Como a convergência de mídias e o jornalismo online, áreas em que você atua, influenciam na exposição da vida privada das pessoas na era digital? Tá, olha só, a gente tem que pensar isso numa perspectiva mais histórica, assim, da evolução da internet mesmo. Porque quando eu comecei a trabalhar com convergência de mídias e quando eu comecei a trabalhar com transmedialidade, a gente tinha uma perspectiva completamente diferente dessa conexão da humanidade em rede. Assim, o que que acontece? Quando a internet começou, ela foi inserida no ambiente acadêmico primeiro, principalmente aqui no Brasil, né? Antes de vir a público, antes da gente poder utilizá-la, né, enquanto cidadãos, enquanto sociedade civil, ela estava incubada nas universidades. E quando saiu da universidade, ela saiu com essa ambiência impregnada nela, né? Na universidade, a gente tem esse ambiente de pesquisa que é muito de troca, que é muito de reciprocidade, que é muito da gente construir coisas coletivamente, né? Então, a visão que se tinha da internet naquele momento e da convergência de mídias era de uma construção coletiva muito positiva. Então, a gente teve, não sei se o professor trouxe para vocês os livros do Henry Jenkins, provavelmente, citou Henry Jenkins, Cultura da Sim, Convergência, né? Ele sim. deve ter pelo menos citado em sala de aula, que eram autores da época, assim, que numa construção muito positiva de que a internet viria para a gente ter uma integração, uma coletividade, um engajamento, uma construção positiva. Tinha filósofo na época que falava de inteligência coletiva, né? Que a gente finalmente tinha uma ferramenta para a gente construir coletivamente uma humanidade mais positiva. Mas isso também se choca com uma cultura que era culturas que hoje convivem, né, e não convivem de forma harmoniosa, certamente, que é a cultura de massa, né, que é a cultura da televisão, que é a cultura do rádio tradicional. Então, naquele momento, a gente tinha uma perspectiva de que essa construção coletiva ainda não tinha uma visão de que ela comprometesse tanto a privacidade. Havia assim, uma ilusão de que a privacidade estaria mais exposta nos meios de comunicação de massa e nas suas políticas de querer ter um lucro em cima da privacidade de artistas, né, da privacidade daquelas pessoas que abriam mão da sua privacidade, e que isso não atingiria o indivíduo, né, que o indivíduo estava ali porque queria, numa relação de convivência, para uma inteligência coletiva.
né? E aí, nessa época, não tinha nem as redes sociais da forma como eram, não existiam as plataformas da forma como eram, né? E muito da política da internet nessa época era uma política que imitava as mídias anteriores, que era uma política de recepção, né? A gente não publicava muita coisa na internet, né? Isso vem lá com o que a gente chama de Web 2.0, quando começou o YouTube e tal, né? Então, nessa perspectiva histórica, que a gente vê que as coisas, elas também não são consolidadas ainda, né? Então, quando vocês me perguntam, pegar as perguntas aqui que a gente... É, Em sua pesquisa sobre a cobertura transmídia dos Jogos Olímpicos pela BBC, você observou estratégias específicas que impactam a privacidade dos atletas ou dos espectadores? só um minutinho, Isabel, deixa eu só terminar aqui nessa primeira pergunta para responder exatamente Ah, desculpa, achei que você o que tivesse... foi, o que foi a colocação de vocês aqui, só um minutinho. Ok. Tá, então, como a convergência de mídias e o jornalismo online, áreas em que você atua, influenciam na exposição da vida privada das pessoas na vida digital. Então, é cíclico, assim, né? Então, a gente vê um momento hoje que é de exacerbação, e outra coisa que a gente não pode pensar, assim, é que tudo acontece da mesma forma em todos os lugares, né? Nós estamos numa rede, que é uma rede diversa, com pessoas diversas, que se inserem nessa ambiência de convergência, e também o jornalismo online são vários jornalismos, né? A gente não fala de um jornalismo, fala de vários jornalismos, principalmente porque a nossa profissão agora não exige o diploma, né? Então, quando você fala, né, como que isso atua na questão da vida privada das pessoas e na exposição, atua das mais diversas formas, né? Então, eu acho que o que traz para vocês aqui, que é a perspectiva do entretenimento e dos reality shows, é um momento em que os reality shows eles vão se desgastando, no momento de desgaste, e que esses reality shows eles passam a ser uma exposição individual. As pessoas já não é mais um espetáculo da mídia de massa, é um espetáculo de pessoas que se colocam nessa exposição como, posso dizer, como vítimas do algoritmo, assim. Então, nesse momento, a convergência de mídias e o jornalismo online, eles são, como já se previa lá no começo, mas que se exacerbou muito, momentos conflituosos de se questionar o que a gente quer com essa rede, no final das contas, tanto em termos de jornalismo, quanto em termos de relacionamento enquanto humanidade. Certo. Aí a outra aí que você já me colocou, né, na minha pesquisa lá na BBC. Isso. Olha, essa minha pesquisa da BBC foi o meu doutorado, eu fiz o meu mestrado, e o que acontece? Eu comecei a dar aula em 2003, e eu já trabalhava com internet. A internet era bastante incipiente, né? A internet comercial no Brasil, ela é de 1996, está fazendo 1995, está fazendo 30 anos, e eu comecei a dar aula em 2001, quando a disciplina chegou no curso de jornalismo. E quando eu cheguei na escola para dar aula de jornalismo, eu encontrei exatamente a mesma escola da minha época pré-internet, né? Na época que a gente trabalhava com máquinas de datilografia ainda. E aí eu fui me questionar, né? Que jornalistas serão esses? Como que a gente trabalha para a formação desses jornalistas? E eu fui fazer o meu mestrado em educação. E trabalhei com a formação de jornalistas na convergência das mídias. E mais para frente, então, fui fazer o doutorado, e esse doutorado já foi sobre transmídia, né, mas numa perspectiva ainda bastante positiva da transmedialidade, de uma perspectiva dos diversos canais em que a gente, né, teria à disposição para engajar com as pessoas e para construir coletivamente, conteúdo coletivamente, seja entretenimento ou seja o jornalismo. E quando eu fui pesquisar a BBC, que foi exatamente a cobertura da BBC, eu estava fazendo esse doutorado na UFMG e estava fazendo em sanduíche em Barcelona, lá na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, com o Carlos Scolari, que é um sujeito também que é referência aí em transmídia. E aí, até aquele momento, eu tinha uma visão muito, assim, muito diferenciada do que seria essa convergência, justamente por essas influências que eu falei para vocês. E quando eu cheguei para ver a relação da BBC com
o Comitê Olímpico Internacional e o que eram as Olimpíadas, minha visão começou a mudar completamente de uma forma não muito positiva, assim, né? Eu comecei a ver que a BBC, que é uma instituição jornalística, que a gente respeita tanto, né? Que é um jornalismo público que a gente tem como referência, ético, né? De uma produção que a gente considera de muita qualidade, que ela abria mão de vários valores dela quando ela se relacionava com uma entidade praticamente privada e de interesse comercial muito forte, como é o Comitê Olímpico Internacional. Então, a BBC, que naquela época já estava se relacionando com a internet, estava pensando nessa construção coletiva, né, no que a gente chama de jornalismo comunitário, né, jornalismo que as pessoas participam do jornalismo, a BBC, então, ela se restringe por causa dos direitos autorais das Olimpíadas. E aí tem uma série, né, eu fiz essa construção histórica e tal. Então, nesse momento, eu comecei a ver muito mais criticamente a questão do que era o Comitê Olímpico Internacional, do que eram as Olimpíadas, do que eram os atletas, que, na verdade, os atletas, eles acabam sendo personagens construídos pelo Comitê Olímpico Internacional, apesar de todo o esforço pessoal de cada um deles, né, poucos chegam à narrativa principal do Comitê Olímpico Internacional. Né? Então, essa questão de como que isso influencia na privacidade, se eu cheguei a estudar na época, na verdade, eu fiquei muito questionando, né, como que realmente a internet poderia ser utilizada de uma forma positiva para dar visibilidade não apenas aos poucos que se destacam, né, naquela narrativa de construção pessoal, né, do vencedor, né, e sim como que a internet tem toda essa possibilidade de dar visibilidade a muito mais pessoas, né, e de ser muito mais democrática nesse sentido. Né? Então, a minha visão com a internet, né, e aí em todos os aspectos que a gente vai estar conversando é essa, assim, né, que ela tem um potencial democrático e de construção positiva, mas que é absolutamente distorcido, né, pelo hiperliberalismo, né, pelo capitalismo de vigilância que a gente vive hoje. Né? Então, na época, eu não pesquisei nessa perspectiva de privacidade, mas pesquisei sim e me preocupou, né, o potencial de valorização das pessoas que a internet trazia, valorização mundial e em rede, né, que a internet trazia, mas que já estava sendo distorcida, né, pelo capitalismo de vigilância e pelo hipercapitalismo que a gente vive. Aproveitando esse gancho que você comentou sobre como os atletas eles eram personagens, né? Como a BBC trazia ele como personagens, como que é essa construção deles sendo produtos transmídia? Até que ponto eles controlam essa exposição? Não controlo, né? E foi aí que a gente começa a perceber quando o capital se apropria da internet, né, a gente começa a ver que realmente existe uma grande manipulação, mas que existe também a brecha para que se construa. Né? Só que, na perspectiva de um atleta profissional que está inserido no contexto do Comitê Olímpico Internacional, eles não têm liberdade absolutamente nenhuma. Nunca tiveram, não têm e nunca terão. Porque o Comitê Olímpico Internacional considera os atletas como propriedade, a imagem deles é propriedade, eles estão sujeitos a regras muito restritivas do que eles podem mostrar, do que eles não podem. Então, a privacidade deles é comprada pelo Comitê Olímpico Internacional e é colocada a serviço da projeção e dos direitos autorais das empresas que patrocinam as Olimpíadas a conta-gotas. Então, nas últimas Olimpíadas, por exemplo, a gente viu que eles puderam ter rede social, eles nunca puderam ter rede social. Agora, podem ter rede social, a rede social construída em parceria com o Comitê Olímpico Internacional. Então, por exemplo, se a gente chega lá, como foi as Olimpíadas do Rio de Janeiro, se a gente chega lá com o telefone celular e filma uma cena, se você sobe ela para a rede social, você vai ser derrubado. Existe esse contrato do Comitê Olímpico Internacional. Então, só eles podem utilizar da privacidade, vamos dizer assim, desses... são realmente personagens, né, contratados, e eles precisam disso para se promoverem, né, na carreira que eles escolheram.
E quais que seriam, existem limites éticos que deveriam ser discutidos quando, em relação aos reality shows, ou Em cobertura relação a, de eventos? em relação a tudo, né, Maria Eduarda, assim, né, e essa deve ser uma questão que vocês discutem muito e que vai ser um ponto central na carreira de vocês, né, já deve estar sendo e vai ser ainda mais, né, assim, porque a coisa vai só se complexificando, né, então, assim, sempre se discutiu a perspectiva da ética no jornalismo, da ética na exposição, na superexposição, nos reality shows, nas novelas, na invasão da privacidade, né, na perseguição dos artistas, né, só que não era em nível da nossa individualidade, né? Hoje, então, qualquer ser humano ele pode ser uma mídia, né? Então, né, só que a gente também está percebendo isso, né? A gente também está percebendo que a superexposição tem um retorno que muitas vezes não é positivo, né? Então, a gente precisa rever, né, o que se entende por esse relacionamento ético com as redes, assim, né? É urgente não só na carreira que vocês estão escolhendo, mas é urgente para a humanidade, porque a gente nem conseguiu resolver ainda essa questão da exposição nas redes sociais, e a gente, né, vem dos reality shows para as redes sociais, para as plataformas, para a plataformização do jornalismo, para a plataformização dos indivíduos, e a gente já está com a inteligência artificial, né? E a gente está vendo quando um governo de ultradireita, como o governo de Trump, que pega os celulares das pessoas para ver o que as pessoas pensam, para ver se pode ou não entrar nos Estados Unidos, né? Então, a gente começa a perceber que a gente nem conseguiu galgar o que é ética em termos de relacionamento com a internet, e a coisa já tomou uma proporção muito maior, que está até além da ética, né? Está além da questão da sobrevivência das pessoas, né? Então, é urgente que a humanidade realmente né, se reconstrua nessa perspectiva, porque e aí, como eu estava falando para vocês, eu vejo um lado muito positivo da internet, que a mesma internet que traz essa complexidade, a mesma tecnologia que traz essa complexidade, também traz os caminhos para a gente fazer essa discussão, que não seja individualizada, né? A gente também pode usar a mesma rede para se mobilizar, para se movimentar numa discussão mais saudável, né, de como que a gente faz uso dessas redes. Tá. Na sua opinião, como que a busca por entretenimento pode comprometer a privacidade dos indivíduos? O fato deles assinarem um termo consentindo com o uso da imagem deles justifica essa superexposição? Não, né? Mas a gente não tem para onde correr, né? Você compra o celular novo, você abre seu celular, você tem que concordar com vender a sua imagem, né? Com disponibilizar a sua imagem, né? Então, assim, é uma relação muito, muito discrepante, né? A gente não está mais nas nossas mãos, né? A forma como a gente vai controlar essa privacidade, né? Então, desculpa, qual que era a pergunta no final? Na verdade, eu meio que juntei duas perguntas sobre Tá. se o consentimento de ser filmado o tempo todo é suficiente para justificar a superexposição. Não é, né? A gente assina todo dia aí, né, abrindo mão da nossa privacidade. E não só da nossa privacidade, abrindo mão da nossa produção intelectual, né? Estamos abrindo mão de tudo porque a gente acha que a gente ganha utilizando ferramentas que se dizem gratuitas, né? E, na verdade, o preço que nós estamos pagando é muito alto, né? Então, assim, mas eu acho também que existe um repensar disso, sabe? A nova geração mesmo, né? O que a gente chama aí né, de geração Z, o pessoal já não publica mais tanto, né? Não sei vocês, né? Mas provavelmente, como jornalistas, talvez vocês ainda estejam publicando, mas de forma mais crítica. Mas a gente vê os meninos, né? Que anteriormente, né? Uns 5 anos atrás, publicavam tudo, né, o dia a dia da vida, e tudo exposto, e tudo que produzia, e tudo, porque a vida estava ali, né, a vida era construída ali coletivamente. Hoje em dia, eles não colocam mais foto no perfil, né, não publicam mais no
nas redes sociais tradicionais, né, ou publicam de forma efêmera, como nos stories, quando publicam, né, mas estão muito mais em redes fechadas, o que é um grande problema também, né, porque é fechado também para que se entenda, né, em termos de pesquisa acadêmica, que está sendo feito em termos de uso da imagem, né, desses jovens, como no Discord, por exemplo, quando em grupos fechados do WhatsApp, né? Então, eu até costumava falar com meus alunos, olha, enquanto está Facebook, Instagram e TikTok, está muito fácil para a gente, né? O problema é quando você passa para as redes fechadas, porque aí realmente você tem uma inversão de valores muito grande, né? E aí é difícil de você controlar, principalmente com o uso abusivo que tem sido feito em termos de controle dessas redes, né? Tá. Vocês publicam muito? Não. Né? Né? Eu não costumo publicar muito assim o meu rosto, né? Às vezes eu publico Uhum. alguma coisa assim, paisagem. Acho que a Isa também. Tá vendo? Já é uma mudança muito grande. Porque na idade de vocês, quando eu estava dando aula aí uns 5 anos atrás, era muita exposição, né? Muita, né? E pior, né? Pior do que a autoexposição, né? A abertura de mão da privacidade pessoal, pais publicando de crianças, né? E aí, como você Inclusive, come... a gente chegou a fazer um artigo também sobre, sobre como os pais usavam as crianças em momentos de vulnerabilidade para vender produtos. Aham, uhum. Não, e agora o interessante também é que essas crianças expostas, elas estão virando adultos. Exato. E aí, Exato. então, É uma elas outra começam, discussão, né? O que que elas vão fazer sabendo que a imagem delas está correndo desde que elas nasceram ali? e problematizando isso, que é muito interessante, né? Porque elas começam a ter a sua autoformação crítica e aí começam a mostrar as consequências disso, né? Dos rastros digitais deixados, né? Do que é você ser criado, né, com exposição pública, né? E Sim. deixando seus rastros, né? E isso é que eu acho a beleza da coisa, sabe? Assim, eu acho que é esse ciclo, né, de críticas, de autocríticas, e o ser humano sempre acha uma forma, assim, quando está avançando demais e começa a prejudicar a humanidade como um todo, dar alguns passos atrás e rever valores, né? A gente vê cada vez mais pessoas também voltando para o orgânico, voltando para uma vida mais simples, voltando, né, uma tendência também a repensar isso, a repensar a exposição, repensar a valorização da rede, né, a repensar essa vida de glamour que não existe, né? Então tem esse lado que é positivo. No nosso artigo, a gente cita o documentário Freenet, né, do Pedro Ekman, e a gente pega um trecho em que as pessoas elas são abordadas pelas equipes de gravação e eles perguntam, quer dizer, eles abordam ela filmando o celular, né? E aí elas se sentem incomodadas. E aí eles perguntam: você está se sentindo incomodada, mas você não se sente incomodada, por exemplo, quando você assina um termo da Meta que pede todas as suas informações e aí eles ficam desconfortáveis. Você acha que parte de não ter uma mobilização nesse sentido de privacidade, etc., porque as pessoas não veem a grandeza desse problema? Ah, sim, né, Maria Eduarda? Vocês viram aí há pouco as pessoas vendendo a íris, né? Então, é um imediatismo muito grande, né, assim, de inconsequência mesmo, porque nunca teve essa discussão pública, né, a gente sempre conseguiu, a exposição era do outro, né, a exposição era do reality show, era de quem optava por entrar numa casa, né, que ia ser filmada 24 horas, né, era dos artistas, era das pessoas públicas, né, existia pelo menos, nunca foi completa a divisão entre público e privado, né, mas estava sob controle, né, a gente achava que estava sob controle, né? Então essa discussão nunca foi levada muito a sério, então as pessoas não têm, né, uma visão, principalmente aqui no Brasil, né, das consequências disso, né, de abrir mão da privacidade. Nem se sabe hoje o que é privacidade, né? Se você for pensar e se for procurar o que é privacidade, você vai ver as mais diversas discussões sobre o mesmo guarda-chuva de privacidade, né? Assim, tem a questão jurídica, tem a questão tecnológica, né? Tem a questão pessoal, tem a questão da mídia, tem a questão do jornalismo, né? Então, bota-se tudo num pacote só, né? E com isso você não consegue trazer para a realidade das pessoas,
né? Assim, a pessoa só vai realmente cair na real quando a íris dela for utilizada para abrir uma conta que ela não, não permitiu, né? Ou for comercializada, né? Então, isso é muito sério mesmo, assim, né? As pessoas não percebem que entrar na internet como um todo é como você está no outdoor numa praça pública, E o que é né? mais doido desse caso que você acabou de comentar, né, que das pessoas vendendo as íris e tudo mais, é que na época eu vi a reportagem na TV e tudo mais, e aí o jornalista pergunta para as pessoas, né, que venderam, assim, tipo, você sabe qual que foi a finalidade dessa venda? Tipo, o que eles vão fazer? E as pessoas, tipo, não, eu só fiz porque eu ganhava assim, R$ 500, e aí eu aceitei. Aí o jornalista vai e explica, tipo, você sabia que o seu olho é uma impressão digital e tem mais dados, enfim, coisas pessoais específicas sua do que, tipo, do dedo e tal, que é o que a gente costuma utilizar no RG e tal. E aí todo mundo fica, tipo, super surpreso. Então, as pessoas não fazem a menor ideia. É É. muito lindo isso. E não à toa, né? Foi aquele frenesi, né? Compraram aí vários influenciadores para entrar nas redes, falar, opa, tô indo vender minha íris, né? Como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Foi uma coisa feita de supetão, em tempo, sem dar tempo do direito responder. Né? E aí a gente tem que esse descompasso enorme, né? Esses dias mesmo eu estava vendo uma pessoa do direito falando, né, que o direito é um carro dirigindo dirigindo em alta velocidade sob é, o, sob uma neblina com as luzes para trás. Né? Então, o direito ele está iluminando lá para trás e não dá conta de alcançar uma questão séria dessa. Né? E as plataformas sabem disso, né? Então, elas fazem, e aí o direito vem correr atrás, elas já estão lá em outra coisa, né? E fora que eles nunca receberam esse Bitcoin, né? Foi pago em Bitcoin e os Bitcoins sumiram, né? Eita, dessa parte eu não Nem, sabia. nem Achei ganharam os realmente R$ 500. estranho. Nossa, Ai, que absurdo, gente. Mas é Não tem como. desinformação, né? Aí nem tem como recuperar. Aí todo mundo fica caladinho, né? Mas você falou muito do conceito de privacidade ser diferente em várias áreas, né? Então, seria um conceito abstrato, né, por assim dizer. Você acha que, sabendo, se a gente conseguisse dar um significado universal para essa palavra, teria como conter essas consequências de superexposição, de... Eu acho que a ciência precisa assumir o seu papel, sabe assim? A gente tem que ser pé no chão, a gente tem que conseguir conversar com as pessoas, né? Então, não é nem uma questão muito conceitual, assim, né? Da gente se aproximar realmente e trazer informação, que é o que falta, né? Que é a beleza da nossa profissão. Mas trazer uma informação, e nisso aí, né? Eu espero que vocês não caiam nessa armadilha, que jornalista acaba escrevendo para jornalista, né? Acaba escrevendo para os pares, né? O jornalista não consegue falar com a grande população brasileira, né? Assim, pouquíssimos são os que realmente têm esse poder de comunicar né, e seguem em frente com uma técnica que não se revê, né? Então, né, vão ouvir as fontes, vão ouvir o famoso especialista, ouve um lado, ouve o outro e pronto, a minha matéria está pronta. E às vezes só encaixa ali umas aspas, né, para completar a matéria. Né? Então, enquanto a gente não inverter isso e não conseguir entender o que as pessoas precisam de nós, com que linguagem, né, em qual veículo, né, e com que aproximação, e com que didaticidade, né, a gente tem que ser didático, então não basta a gente ter um conceito do que é a privacidade, né, a gente tem que chegar na vida das pessoas e mostrar para elas o tanto que isso é importante no dia a dia delas, né. Aí agora eu vou para a pergunta 8, tá? Que é, na sua visão, qual que é o papel do público na manutenção desse formato de entretenimento que depende da exposição extrema da intimidade? Existe uma responsabilidade coletiva? Existe, né, assim, mas eu sempre olho com muito, assim, cautela quando a gente fala de todo mundo pensar a mesma coisa, né, assim, então a gente tem realmente, eu acho que muito mais do que o coletivo e do que as pessoas é a responsabilização das plataformas e dos algoritmos, né, porque as pessoas entram nesse círculo vicioso também sem entender o mecanismo por trás, né, então a gente está viciado
em informação instantânea e, né, numa circulação veloz de informação que nem nos deixa pensar e a gente fica cada vez mais, a rede vai dar cada vez mais para nós coisas que acham que interessam o ser humano, porque o ser humano é um bicho curioso por natureza, né? Então, assim, a gente tem curiosidade a respeito da vida do outro. E aí, quando o outro se expõe, você quer cada vez mais. E as plataformas entendem muito bem disso, né? Elas entendem de nos dar coisas que nos viciam e de coisas que vão nos deixar cada vez mais tempo conectados, né? Então, existe sim uma responsabilização óbvia, né, de que as pessoas precisam ter um senso crítico, mas acho que muito mais se pensar quem são essas plataformas e qual a responsabilidade delas, né? Porque, vejam bem, as plataformas até hoje, elas não são caracterizadas como mídia, como é o jornalismo, né? Elas são caracterizadas apenas como uma plataforma tecnológica em que os outros colocam conteúdo, né? Como se os algoritmos não fossem responsáveis pela circulação desse conteúdo e o que faz sucesso e o que não faz, né? Então, até hoje existe uma briga muito grande, não é à toa que todas as plataformas, todos os bilionários, né, que comandam essas plataformas apoiaram Trump, com o discurso de liberdade de expressão. Por quê, né? Então, assim, a gente tem realmente que repensar socialmente, né, o que acontece, mas acho que a gente não pode responsabilizar as pessoas pela, pela forma como as plataformas lidam com aquilo que a gente coloca em rede, né, acreditando que a gente está lidando com empresas que têm ética, e não tem, né? Cada vez mais a gente vê que não tem. Você quer fazer a próxima pergunta? Sim. Você acredita que a legislação atual é suficiente para proteger a privacidade na era do entretenimento digital? Quais melhorias seriam necessárias? Não são e não serão nunca, assim, né? A gente tem que ter uma conscientização em nível pessoal, uma conscientização em nível de sociedade, né? Aí também não generalizando, porque a gente tem os países se posicionando de formas diferentes, então a gente tem a comunidade europeia com uma legislação muito mais rigorosa em termos de respeito aos dados públicos e privados. Não é à toa também que o atual governo dos Estados Unidos, né, tem feito de tudo para interferir nas leis dos países para que eles permitam o que eles chamam de liberdade de expressão, né? Não é à toa que estão comprando aí esse discurso em relação ao STJ brasileiro, né? Tentando interferir nas leis brasileiras, né? Então, a gente precisa realmente repensar em termos de país, em termos da nossa cultura, né, daquilo que a gente quer para a gente, né, rediscutir o que é ser brasileiro, o que como que a gente quer utilizar essas plataformas que não respondem à lei brasileira, né, a gente com muita dificuldade, com muita artifício jurídico, a gente conseguiu que o X, né, do Elon Musk, respeitasse as leis do nosso país, né? E existe um lobby muito grande para que a gente abra realmente todas as porteiras, né? Então, realmente, assim, tem que se discutir e tem que se discutir à luz dessa extrema-direita, né? Que vem com esse discurso de que é liberdade de expressão e de que a gente tem que liberar tudo, porque quem está por trás dessas ferramentas, obviamente, tem um ganho financeiro, né? Que é muito maior do que o interesse de construir algo, né? Que seja coletivamente interessante, né, para cada país. Então, acho que cada comunidade realmente tem que parar, tem que pensar, tem que estudar, tem que ver o que quer, não é, né, nem radicalizar por um lado, nem pelo outro, mas tem que ter uma discussão social aberta e ampla e levado para as escolas e levado, né, para o jornalismo, para a gente se reinventar na relação com essas plataformas aí. E é bom até que você comentou sobre a parte da educação, porque você tem experiência naquele programa Um Computador por Aluno, e a gente queria saber quais que são os desafios enfrentados para conscientizar os jovens sobre a privacidade online. São enormes, Maria Eduarda. Os desafios são enormes, assim.
mas tem muita gente boa fazendo muita coisa legal. A gente vê muita movimentação, muita mobilização. Né? O grande paradoxo é que a gente precisa das plataformas para falar mal das plataformas, né? Para repensar as plataformas. Né? Então, assim, a gente tem um potencial enorme de uma rede mundial de computadores, né, que foi loteada e que está na mão de poucos. Né? Eu acho que a gente precisa, mais do que assim, a educação, né? A educação é um caminho, né? A educação das famílias, a educação dos indivíduos, levar esse debate para dentro das escolas, levar esse debate para o campo jurídico também, né? Mas a gente precisa de entender exatamente onde que a gente quer chegar, né? Assim, eu acho que existe um estudo para ter uma nova internet, né? Uma internet que sairia desse esquema atual e seria uma internet mais que responsabilizaria mais as pessoas dentro da tecnologia dos bitcoins, né? A mesma tecnologia dos bitcoins, né? A tecnologia dos bitcoins, você coloca como se fosse uma assinatura em todo o conteúdo publicado. E toda vez que esse conteúdo ele é modificado, isso é público, né? Você sabe que foi modificado, não sabe quem, mas você sabe, você consegue rastrear, a rastreabilidade da informação que hoje não existe. Né? Então, assim, na verdade, assim, todas as mídias elas nasceram meio livres, assim, meio sem controle. Né? A gente tinha canais privados de televisão nos Estados Unidos quando a televisão nasceu, né? As pessoas podiam construir emissoras de rádio em casa quando o rádio nasceu, né? E depois a gente vai percebendo que os abusos nesse uso precisam ser, de alguma forma, discutidos socialmente, que precisa de uma legislação mais forte para isso. Então, passa pela educação, sim, passa, e eu acho que as escolas já têm feito um trabalho interessante, já tem muitos grupos atuando nas escolas, né, tanto que a gente vê uma mudança no comportamento dessa nova geração, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um canal que é um canal que pode ser extremamente prejudicial, né, e que a educação não dá conta, né, que é quando a gente vê, assim, eu tenho um projeto, que é um projeto transmídia que atua em países de língua portuguesa nas escolas de baixa renda, né, que é justamente para a gente utilizar as possibilidades da transmedialidade, mas trabalho principalmente com uma transmídia offline, assim, com jogos, com games e tal, de acordo com a cultura de cada escola. Né? E a gente vê que existe um potencial muito grande para a educação se movimentar, mas que eu estava até conversando, a gente teve uma reunião ontem, né? Eu estava conversando, o pessoal falando, a gente podia levar o projeto, que é um projeto gamificado em sala de aula para tratar de fake news e tal, né? E o pessoal está falando, nós estamos tratando com alunos de 9 a 13 anos. O pessoal falando, vão entrar em escola de ensino médio. Eu falei assim, olha, eu tenho muito medo de entrar em escola de ensino médio. Assim. Vocês assistiram o Adolescência? Sim. O filme? Não. A série. Você lembra o momento em que o filho fala para o pai investigador que ele está fazendo papel de bobo na sala de aula? Porque, na verdade, assim, eu, na minha idade, né, meus colegas pesquisadores da minha idade, a gente não faz ideia de que universo é esse que esses meninos estão expostos. Sabe, assim, provavelmente, assim, vocês ouvem falar de alguma coisa, mas provavelmente não esteja no repertório de vocês também. Né, do que acontece dentro do Discord, né, com essas meninas que estão sujeitas aí à automutilação, né, que são escravas virtuais, meninas de 13 anos, de 14 anos, né, que muitas acabam até se suicidando, né, assim. Então, é uma ambiência extremamente predatória que a gente tem que repensar, sim, né, então a educação tem seu papel, sim, mas é muito mais profundo do que isso. Né? A gente precisa levar muito a sério o potencial, e agora com essa questão dos deepfakes, né, a gente viu aqui em Belo Horizonte, semana passada, uma escola tradicional aqui, em que os alunos colocaram o rosto, né, em cenas pornográficas das colegas de sala, né, e meninas de 15, 16 anos, né? Então nós estamos entrando num lamaçal. Né? É que a gente está diante de algo que vai muito além do nosso controle, na verdade. Muito além do nosso controle. Exato. Né?
E aí é isso, assim, né? Juntar as pessoas de bem para repensar tudo, né? Repensar tudo. Assim, eu ainda sou muito positiva pelo potencial que a gente tem de conectar pessoas, né? Agora a gente precisa conectar as pessoas certas nos lugares certos para ter os resultados que a gente precisa, respeitando cada sociedade com suas características, né? Falando diretamente com quem a gente precisa falar, né? Mostrando a seriedade da coisa. É, e eu acho que assim, agora a gente vai entrar na última pergunta, que é trazendo mais para o jornalismo, como que você, como que o jornalismo tem que se adaptar para respeitar os indivíduos e ainda assim conseguir buscar todas as informações necessárias. Essa é a questão, né, primária do jornalismo, desde que o jornalismo existe, né, independente da complexidade que a gente vive hoje com as conexões em rede, né, assim, é, é a perspectiva da ética, assim, do respeito pelo outro. Agora, eu acho que se aquilo que eu falei para vocês, né, primeiro o jornalista ele tem que inverter a ordem das coisas. Não é o que nós vamos falar para as pessoas, é o que as pessoas precisam que a gente fale para elas, né, para que a gente tenha realmente resultado na vida das pessoas, para a gente consiga realmente fazer o nosso papel, né, de uma comunicação pública, ética e eficaz, né? E uma outra questão, estou pensando aqui, dei uma voada aqui, peraí, que né, e aí já falando para vocês duas enquanto profissionais aí quase formadas, né, daqui a um ano, é, sempre informem as pessoas com as quais vocês vão conversar sobre o risco da informação que elas estão dando para vocês. As pessoas não têm noção. As pessoas, né? E a gente dá muito valor a isso, é uma informação exclusiva que a gente tem, e às vezes a gente pega essa informação de pessoas que são vulneráveis e não sabem o resultado da exposição. A gente está falando para um jornalista, né? Então, quando a coisa toma uma proporção enorme, é que aí a pessoa vai repensar. Mas a gente sabe. A gente, como jornalista, sabe o poder que a gente tem nas mãos, né? E eu acho que não é, né, não é ético que a gente passe por cima dessa nossa responsabilidade, assim, né? Então, né, a tal da questão do furo, que nem existe mais, mas de ter uma informação exclusiva e de conseguir, né, uma informação que todo mundo quer e que só a gente teve, mas que às vezes é de uma pessoa vulnerável, né? Então, da mesma forma que a gente está falando lá das pessoas que venderam a Íris, né, por não ter informação, por não saber das consequências disso, às vezes as pessoas dão entrevista para o jornalista sabe que aquilo ali, quando você for tornado público, pode gerar um problema muito maior para aquela pessoa, né, e não assume a responsabilidade de estar junto com essa pessoa. E assim, acha que está fazendo um jornalismo, né, de um serviço, né, um jornalismo de interesse público, né, e na verdade está expondo as pessoas na fragilidade que ela desconhece, né, principalmente com essa complexidade da rede que a gente está falando, né. Então é isso, assim, né, são as questões, eu acho que além de tudo, quando a gente fala de ética, né, parece uma coisa tão etérea, não, mas que é o respeito pelas pessoas, né, pensar nas consequências daquilo que a gente faz, né? Não é fácil, vocês vão estar trabalhando, às vezes, para empresas que não têm esses valores muito claros, né? Mas eu já trabalhei para a Globo, já fui chefe de reportagem da Globo, fiz coisas que provavelmente eu não faria, isso é uma questão, né, que nos persegue aí o resto da vida, o que a gente faz porque está numa empresa, o que não, né? Qual que é a nossa responsabilidade. Mas acho que é isso, assim, se a gente pensar primeiro no outro, né, em como que essa bela profissão que vocês escolheram pode servir ao outro, eu acho que já é um bom caminho, assim. É, com certeza. É, eu acho que a gente finalizou o que a gente precisava. Tá dando, acho que 1 hora de entrevista, mais ou menos, né? Uhum. E eu queria agradecer a oportunidade, né? A sua disponibilidade por falar com a gente, né? Eu sei que deve ser muito corrido, mas a gente gostou muito do seu currículo, né? Bom, parece que eu tô me despedindo de uma entrevista de emprego, assim. Mas é porque, mas é porque você fez muitos trabalhos interessantes, muito legal. Uhum. É a primeira vez que a gente tem contato com essa matéria. Acho que a gente nunca percebe qual que é, o tamanho, né, a importância. Uhum. Exato, exato, dimensão.
Entendo, porque passei por onde vocês estão agora, né? Né, é muita informação, né? Muita coisa, e ainda a responsabilidade de pensar o que que a gente quer ser na vida, o que que a gente quer seguir, né? Mas vai só botando aí, empilhando as conversas que vocês têm, né? E o que essa profissão nos permite, né? Que lá na frente tudo faz sentido, assim, Isso. né? Gostaria de agradecer também pelo seu tempo e por dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Tá, Agregou gente? e muito, viu? Muito Tá, obrigada. tá às ordens, garotas, quando vocês precisarem. Tá bom? Obrigada.